E aí, vamos lá, para a gente concluir a nossa segunda pergunta, Fábio, da parte um. Quando eu coloco todas essas coisas, objetos do nosso cotidiano, certo, Fábio? Termômetro digital analógico, relógio digital analógico, a gente escolhe eles meio sem saber por quê, né? Existe hierarquia entre essas coisas? Existe um que é melhor ou pior do que o outro? Na minha concepção, eu vou responder essa pergunta de uma forma um pouco mais ampla. Eu acho que a gente é impressionante isso, mas a gente está tentando colocar todas as coisas em patamar. Parece que o mundo perdeu os nuances, né? A gente perdeu o que existe entre o zero e o um, tem uma infinidade de coisas entre o escuro e o claro, entre, enfim. A gente parece que precisa deixar as coisas sempre meio que rotuladas. Isso, no final das contas, a maior traquinagem desse pensamento, que é o pensamento digital. A gente foi ensinado ao longo do tempo através de pensamentos analógicos, a fazer essas decomposições e colocar as coisas em caixinha. Só que a gente levou isso ao extremo de achar que tudo tem que ser ou algo assim ou algo assado. Então, não, cara, não tem uma hierarquia. São coisas que se propõem a objetos diferentes de análise, de coleta de informação, são meios distintos de eu construir o significado de uma informação e de processar essa informação, mas eles são, na verdade, basicamente veículos distintos para o mesmo fim. Os dois termômetros vão te dar a sua temperatura. A forma como esse conhecimento é construído difere no analógico e no digital. Tecnicamente falando, no mundo digital, para que a gente consiga viver hiperconectado em escalas globais, o pensamento digital facilita a padronização dessa representação e proporcionalidade analógica em níveis que a gente consiga se comunicar mais rapidamente com mais pessoas de forma mais assertiva, né, cara? É isso. E a Ju mandou aqui, podemos dizer que eles são complementares, analógico e digital? É isso, Ju. A gente perdeu a capacidade de misturar eles e entender quando aplicar um e quando aplicar o outro. E eu queria trazer para vocês algo que sempre me marcou e tal, espero que fique claro para vocês também, mas eu, por exemplo, quando me contaram desse exemplo, eu falei, é isso. E ele hackeia um pouco a nossa percepção, porque, ó, se eu tivesse que comparar uma rampa rolante, né, uma rampa e uma escada, né, de madeira, aquelas verticais que nem essas que eu pus na foto, eu potencialmente ia pensar assim: "Ah, a rampa rolante é digital, né? Porque ela é rolante, moderna, descolada". Não, pessoal. Assim como eu também ia associar a escada, né, de madeira, meio mequetrefe, como analógica, só que é exatamente o contrário. Por quê? Na rampa rolante, eu tenho uma grandeza proporcional àquela distância entre dois andares, certo? Eu tenho uma continuidade, eu tenho um fluxo. Enquanto na escada, eu tenho que saltar, eu tenho que pular, eu tenho vácuo de informação, eu tenho saltos. É exatamente isso que acontece no sinal analógico e no sinal digital. Esses dois exemplos, eles me dão um pouco mais de clareza, Ju, para entender quando um é bom e quando o outro não é bom, tá? E a gente vai discutir isso, que é, o analógico é uma onda contínua, pá, pá, pá. Então, eu estou sempre transmitindo proporcionalmente aquilo que existe. Enquanto o analógico, ele é um sinal, ou ele é zero, ou ele é um, ou ele é um, dois, três, quatro, cinco, ou ele é uma coisa, ou ele é outra. Ele não tem continuidade nessa transmissão. Tudo bem? Então, não é que o digital é melhor ou pior, mas ele funciona para algumas coisas diferentes do que o analógico funciona, tá? Uma boa comparação aqui é, por exemplo, o LP, sabe, Fábio? Então, vou denunciar a idade aqui. O LP versus o CD digital. O LP funciona com base em ranhuras no seu CD, né, no seu LP, no plástico, que emulam proporcionalmente as ondas sonoras do som que ele está querendo transmitir, certo? E aí a agulha de safira produz aquele som com base em proporcionalidade. Enquanto o CD digital, ele tem zeros e uns gravados naquele metal que conseguem ser digitalmente interpretados e emitidos por algum dispositivo. Então, quando a gente olha para essa rampa digital, né, para essa rampa rolante, que é analógica, que é essa escada de madeira veiaca, mas que é digital, a gente consegue tirar algumas conclusões. Por exemplo, se eu estou tentando processar o meu input e o meu output, e eu não quero que eles tenham ruído,
é melhor eu ir para o digital, porque o digital ele tem maior, ele consegue tirar esse ruído pelo fato de não necessariamente ser proporcional e ser digital. O que eu estou querendo dizer? Quem teve LP em casa, Fábio, você teve LP em casa? Se Eu você não tenho, limpasse o LP, ele ia ficando com ruído, certo? Ele eu, começava a ficar diferente. Certo? Tem gente, e isso é bom, não é ruim. O sinal do tempo, enquanto o CD, você taca ele na máquina, você replica ele, vai com Deus, pode copiar, e ele consegue ser mais resistente ao tempo, certo? Então, sofre menos ruído. Se o meu input e o meu output não podem sofrer os sinais do tempo, talvez seja melhor eu ir para uma interpretação digital, certo, Fábio? agora faz sentido isso aqui. Nunca tinha entendido, entendi bem agora. Agora faz todo sentido. Eu vou ouvir ele com outros ouvidos. Vou ouvir essa peça analógica com o meu repertório afiado agora. Obrigado, cara. É isso. Então, de novo, o seu tocador de LPs, Fábio, tem uma agulha de safira lá que interpreta proporcionalmente, diferente do seu leitor óptico do seu computador, que põe num CD que grava zeros e uns, tá? Então, boa, gostei. De novo, olha o tamanho dessa bolacha aí, Fábio. Olha o tamanho dela. É mais fácil de armazenar um CDzinho, mas melhor do que um CDzinho é um pendrive. Melhor do que o pendrive é você ter um tipo Spotify, certo? Que tem 1 milhão de músicas lá, ou seja, o digital também é melhor para armazenar, assim como a escada de madeira e a escada rolante. A escada de madeira você consegue, né, diminuir ela, pôr ela atrás de um armário, é nóis, esquece ela lá. A escada rolante, não. Não tem como você guardar ela. Então, Cara, deixa eu entender. Então, você está falando que existe uma decodificação de uma proporcionalidade, existe a compressão disso num outro formato para melhorar o armazenamento e a distribuição. Então, a ponte entre o analógico e o digital está no sentido de eu decodificar, criar uma nova simbologia para aquela mesma informação, reduzir o tamanho dela, comprimir, armazenar, para que eu possa fazer isso de forma mais escalável, digamos assim. uhul! É isso, Fábio. E tem prós e contras. Prós e contras. Por que você tem esse LP aí em casa? Porque eu sou fã dos Smiths. Era Mas essa a resposta? você é fã dos... Eu não entendi, porque eu não sei muito de música. Você é fã dos Smiths, mas mais do que isso, você gosta... O som é diferente, Fábio. Você sente, parece que você sente, né, o tempo ali. Então, de novo, o LP versus o CD, não tem um que é melhor ou pior, eles são de naturezas diferentes. Tem uma comparação que é importante sobre um LP que eu acho que ajuda a gente meio que situar a conversa. Num álbum como esse aqui, como um LP, eu preciso colocar ele na minha vitrola e ao ouvir esse álbum, eu tenho que me concentrar na leitura dessas ondas sonoras. Eu fico ouvindo essa música e ao ouvir essa música eu não tenho a facilidade que tem o mecanismo digital de eu pular sons assim. Se a gente fosse fazer a analogia disso para um ser humano, o pensamento analógico tem a ver com essa conexão que a gente faz com o ambiente, a forma como a gente se relaciona com as coisas e a capacidade que a gente tem de prestar atenção para depois decodificar isso. Então, só fazendo um paralelo nostálgico, assim, os LPs permitiam que a gente se conectasse com a informação de um jeito diferente, absorvesse a informação de um jeito diferente, memorizasse e processasse de um jeito diferente. Não que seja melhor ou pior, só que o nível de atenção e dedicação para as coisas que a gente vive analogicamente são completamente diferentes daquelas quando elas são transpostas para o mundo digital, onde já existe uma outra perspectiva de escala e de acesso à informação, cara.